Lefi Suede Ayalela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Nessa manhã quero falar de uma representatividade que qualifica e desqualifica a atitude do ser humano e tem o ser humano essa responsabilidade exemplar de atitude boas ou ruim, e nós vamos tomar como base o capítulo 13 do Evangelho segundo São Lucas, que representa as atitudes, conforme eu já falei, no ser humano, que é classificado, dando exemplo de uma árvore que é como a figueira, que pode ser estéril e pode ser boa. Mas nós vamos pegar do primeiro versículo até o versículo 9 e estaremos fazendo as comparações e comentando dentro desse texto. E a palavra de Deus, ela nos orienta dizendo que naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhes falavam dos galileus cujo o sangue de Pilato misturava com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus e disse: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, porque terem padecido tais coisas. Não vos digo antes que, se vós não arrepender todos de igual modo, pereceis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé, os matou. Cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens que habitam em Jerusalém? Não vos digo antes, se vos não arrepender, todos de igual modo perecerão. Isso foi uma situação catastrófica da época. E agora ele dá um exemplo de ações e atitude. Ele usa um referencial da epígrafe, que é essa parábola da figueira estéril, e ele dizia que um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto e não achou. E disse ao vinhateiro que há 3 anos ele vinha procurar fruto na figueira e não tinha achado, mas pediu que a cortasse, porque ela estava ocupando o espaço inutilmente. E o vinhateiro, respondendo, disse: Senhor, deixa-me este ano, até que eu escave e esterque e prepare ela. Se não der fruto, tá? Aí a gente corta, a gente manda cortar, a gente retira. Então, amados, é dentro dessa qualificação e atitude, posicionamento, que eu quero expressar que Deus espera que nós, que somos seus filhos, produzirmos frutos bons. Quando fala o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Porque quando algumas pessoas dizem: nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, não, o Espírito Santo de Deus doutrina o nosso espírito, porque a nossa tendência, ela é pecar. Jesus disse que a carne é fraca, estando ainda que o espírito preparado, mas a nossa tendência é fazer a nossa vontade, que é coisas paliativas, não são, conforme nós acabamos de ler, coisas frutíferas, boas, exemplares. E o Senhor julgará a todo pecado cometido pelos homens, inclusive os nossos, se não nos arrependermos e se não pedirmos perdão a Deus. Aquele que pede perdão e deixa os seus pecados alcança a misericórdia. O que não faz isso nunca prosperará, porque Ele é amoroso, é paciente para conosco. Ele sempre espera que voltemos atrás nos nossos erros, fazemos uma skill, uma reflexologia.
e que estejamos atentos a viver uma vida de obediência à palavra, ao seu amor, e com a advertência da palavra, da árvore boa, que dá frutos bons, pelo que, como a gente pode ter esse referencial aqui, no livro do Evangelho segundo São Mateus, nós vamos estar lendo aqui, e no capítulo de número 12, do versículo 31 a 37, vai exortar dentro dessa condição, essa repreensão, para termos atitude positiva e não negativa. E aqui vai nos afirmar. Ele diz: porquanto eu vos digo que todo pecado e blasfêmia que se perdoará aos homens, mas a blasfêmia, contra o Espírito não será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Ouvis dizer que a árvore boa é o seu fruto bom, ou dizer que a árvore má, o seu fruto mau. Porquanto pelo fruto conhecereis a árvore, ou seja, atitudes nossa, que vão demonstrar a nossa qualificação exemplar. E ele, quando fala aqui, raça de víbora, como podereis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no seu coração, disso fala. É expressado dentro da ação, a atitude, o caráter e o posicionamento que nós temos em relação ao que nós somos. Aí diz: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira más coisas, que é as ações definitivas dessas atitudes, que é expositiva. Mas ele diz: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que o homem disserem, hão de dar conta no dia do juízo. É o que Salomão fala no capítulo 12 de Eclesiastes, que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo quer toda obra boa, quer toda obra má. E aqui ele vai finalizar no versículo 37, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então nós temos essa referência de produzirmos frutos bons ou frutos maus, E já tem a qualificação de árvore que é boa, ela tem que dar fruto bom, ela não pode, ainda que ela for contaminada. É o que nós devemos fazer, rever os nossos passos, ter essa vida de frutos de qualidade, servir como exemplo para outras vidas, ter e dar o bom testemunho. Esse fruto bom é ter essa alegria, é ter a sua obediência, o amor ao próximo. E a gente vê também, dentro de tudo isso que estão falando, os frutos ruins que podemos classificar, que são os frutos estragados. Começa já pela desobediência, e a mentira, ela é imperativa, e a inveja, a competitividade, a arrogância, a ignorância, a raiva, o ódio, a falta de amor ao próximo, ser fofoqueiro, falar mal do seu irmão, não ser amigo, não servir quando nos pedirem a ajuda. Isso são qualificações de frutos maus, isso são exemplos de atitudes erradas, mas faz referência de pedirmos ao Senhor para sermos
uma árvore boa para darmos bons frutos. 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E para a gente ter uma melhor compreensão, vamos ler aqui no livro de Gálatas, que vai falar dessa personificação e atitude qualificada como foi designado exemplarmente, que somos árvore, que pode ser boa, que pode ser ruim. E o capítulo 5 de Gálatas fala dessas obras da carne e o fruto do Espírito, são as ações e a atitude demonstrada e a qualificação da ética exemplar daqueles que têm os bons frutos que é representado nessa atitude qualitativa. O versículo 16 em diante diz: digo, porém, andai em espírito, não cumprireis as concupiscências da vossa carne, ou seja, os desejos fúteis paliativos, que são as emoções momentâneas paliativas da nossa arrogância, do nosso querer e obter e como agir, às vezes não sendo exemplarmente conforme já demonstramos pelas ações que são qualificadas como frutos maus. Aí vai dizer, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem uns contra o outro, para que não façais o que quereis. Conforme eu falei, a carne é fraca, o espírito está preparado, mas nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, os nossos desejos fúteis e paliativos, no que eu estou exemplificando, que diz a palavra de Deus. Mas aquele que tem o temor, é como diz aqui o versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo dessa lei, desse domínio luciferiano que imperativamente começou lá no Éden. O pecado passou a predominar o erro, que é errar o alvo, passou a predominar os desejos do ser humano em coisas ruins, fúteis e paliativas, não boa. Porque a obra da carne são manifestas, são essas ações que são as prostituições, a impureza e a lascívia. As idolatrias, a feitiçaria, que é a várias formas de idolatria e feitiçaria, inimizades, as porfias, que são as guerras, conforme já falei, as rivalidades, a arrogância da ignorância, que vai desenvolver o ódio, a raiva, né? Então, essa impureza da lascívia, dessa idolatria, feitiçaria, dessa inimizade, traz essa porfia, que é essa emulação, que é essa ira nessa peleja da dissensão, que faz com que essa heresia seja imperativa, aí tornando-se uma inveja, trazendo homicídio. E aí, para alívio de futilidade, são as bebedices, as grotonarias, são os momentos fúteis que Jesus falou que nos últimos dias seriam como os dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, não para manutenção do corpo ou formação da família, que é a célula máter da sociedade, mas são a futilidade e a banalidade, que hoje são as ações imperativa luciferiana no ser humano. Então, diz que coisas semelhantes a essas, tá? Acerca das quais ele já declara, como já antes disse, os que cometem tal pecado não herdarão o reino do céu. Eu citei aqui que nos dias anteriores ao dilúvio foram repreendidos, mas cometeram tais coisas e foram condenados diluvianamente. E futuridade vem do juízo de Deus também, que, como diz, não herdarão o reino do céu. Mas agora a atitude e a qualificação da árvore boa, diz aqui, mas o fruto do Espírito é a caridade, que representa o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, né, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. E diz que quanto a essas coisas, não há lei, não há contrariedade de dizer que não é exemplar. A carne, com suas paixões, com as suas concupiscências, né? E se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito,
Não sejamos, agora é a repreensão, cobiçosos e vangloriando-nos e irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Não devemos ter essa deformidade imperativa luciferiana, degrinitiva. Mas para a gente finalizar e termos um melhor procedimento e entendimento, ainda vamos ler aqui essa repreensão final, ainda no capítulo 6 do Evangelho segundo São Lucas, no versículo 36, vai dizer que ações nossas é ser, pois, misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis para que não seja julgado, não condeneis para que não seja condenado. Aí vai dizer aqui, soltai e vos soltarão. Ou seja, as ações boas nós receberemos de volta. Dai e dar-se-vos-á com boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos darão, porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. É o que o homem planta, ele colhe, o que ele semeia, ele ceifa. E disse essa parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos numa cova? Então nós não devemos andar emocionalmente, mas racionalizadamente dentro desse aprendizado, desse legado do doutrinamento do Espírito Santo no nosso, que a tendência é essa futilidade, dessa banalidade. E aí vai dizer aqui para termos esse cuidado de não se deixar se dominar por aquele que está cego, querendo guiar outro cego que precisa de exemplo de vida, de conhecimento, de esclarecimento. E os discípulos não é superior ao seu mestre, mas todos o que for perfeito será como seu mestre. O perfeito aí é na qualificação dessas ações e atitude, que está se dizendo que é exemplo de vida. Porque atentas no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu próprio olho? Ou como podereis dizer a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho e não atentar tu mesmo na trave que está no teu olho? Aí fala aqui da falsidade, que é a hipocrisia, a arte de interpretar. Tira primeiro a trave do teu olho, então repararás, aí terás a nitidez, se for exemplo de erro que cometemos e não cometer mais, então teremos. Eu sempre falo que o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente com os próprios erros. Então, quando nós temos esse exemplo de vida, não seremos mais dentro dessa danificação em atitude. Então, aí diz, tira primeiro a trave do teu olho, conserta os teus erros, a tua posição, então terás condição de dar conselho. Então verás, tá? Que nós estamos bem. Por quê? Nós tiramos primeiro o argueiro do olho do nosso, reparamos nossos erros, e para depois corrigir alguém, ser exemplo de vida. É o que eu falei, o sábio aprende com os erros dos outros, o inteligente com os próprios erros. Se ele já tem uma experiência própria, ele não vai retornar a essa casa do erro, da futilidade. Aí ele vai novamente dizer, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhe o figo do espinheiro, nem se vidimam uva do zabrolho, Eu falei daquilo que plantamos, colheremos, não adianta. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do seu mau tesouro do seu coração tira mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. São as ações e a atitude demonstrada. E por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Porque falar com Deus todos falam. E quando Deus falar conosco, será que obedecemos? E aí que está. Qualquer que em mim
ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edifica uma casa, que cavou, abriu bem e fez a sua fundação, seus alicerces sobre uma rocha, e vindo a encher, bateu com ímpeto, correndo naquela casa, não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, no qual bateu com ímpeto, correndo, logo caiu, e foi grande a sua ruína. Daquela queda dessa casa, que é representada como árvore, que somos nós que devemos ter ações boas e não ruins. Mas que fica essa expressividade dessa comparação, dessa parábola da figueira estéril, só para ter um entendimento. Quando ele foi ver que a figueira estava ocupando a terra e não produzia frutos, só para você ter um exemplo, a figueira é diferente da videira. A videira só dá fruto anualmente, e ela parece que fica seca, parece até que morre, mas não morre, não perde vida. Depois ela retorna ao seu tempo certo. Mas só que a figueira, ela dá fruto quase o ano todo, a tempo, fora de tempo, na estação própria, tá? E o fruto temporão. Então, ainda que você não está sendo nesse momento uma videira, mas seja uma figueira, procurando, com o aprendizado da vida, dar os frutos a tempo e fora de tempo, temporando, e na estação própria, que é o arrependimento das ações, que nós podemos tomar a atitude de refazer os nossos passos e reconhecer os nossos erros e viver uma vida qualificada, exemplar. Mas que fica essa mensagem expressiva de ações qualitativas, não reprovativas, como a de muitos. Que sejamos um exemplo de vida positiva e não negativa. E eu afirmo que Lefi é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Tenham todos um bom dia. Ficam na paz.